pessoal, hoje nós vamos falar sobre números decimais. Números decimais, como eu já disse anteriormente na aula passada, são números que possuem vírgula. Por possuírem vírgula, esses números estão compreendidos entre dois números inteiros. Dois números inteiros são aqueles números que não têm vírgula, certo? Então, o número decimal sempre vai estar compreendido entre dois números inteiros. Sempre vai ter a representação, na sua representação, uma vírgula. Todo número decimal pode ser escrito na forma de fração. Fração, como eu disse para vocês, é uma divisão. Uma divisão de que, professor? Uma divisão do número que está em cima, que é o numerador, que a gente chama de numerador, pelo número que está embaixo, que a gente chama de denominador, tá bom? Todas as vezes, então, que você vir uma fração, você vai estar diante de uma divisão. E o número decimal, o número com vírgula, sempre pode ser escrito na forma de fração. Como? Vamos lá. Eu tenho, por exemplo, o número 0,1. Não vamos lê-lo ainda, tá? Daqui a pouco a gente vai aprender a ler. 0,1, 3,5, 1,15 e 2,345. Para eu transformar esses números em fração, o que eu preciso de fazer? Olha só, a primeira coisa que eu vou fazer é contar quantas casas eu tenho depois da vírgula. Eu tenho algumas casas aqui, ó, depois da vírgula. Vamos lá. Nesse primeiro número, eu tenho uma casa depois da vírgula. Para transformar esse número numa fração, eu vou escrever o número sem a vírgula. Contei as casas decimais depois da vírgula e vou escrevê-lo sem a vírgula. Ó lá. Vou pegar o 1, esse número 0,1 sem a vírgula vai dar 1. Aí você vai perguntar, professor, e o 0? O 0 à esquerda do número, ele não tem valor, tá bom? Vocês já devem ter ouvido a expressão, é um 0 à esquerda, fulano é um 0 à esquerda. Por quê? Porque o 0 à esquerda não tem valor algum. Então, eu vou lá e escrevo o 1 sem vírgula, certo? E aí, o que eu faço? Eu vou passar minha barra fracionária, né? Porque, como eu disse para vocês, o número decimal sempre pode ser escrito na forma de fração. Eu passo a minha barra fracionária e aí, ó, é onde entra a contagem da minha casa decimal. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Uma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acrescer um 1 de quantos zeros forem as casas depois da vírgula. Ora, eu só tenho uma casa depois da vírgula, então eu só vou colocar um 0, correto? Aqui, ó, no 3,5, vamos lá. Eu vou escrever o número sem vírgula, tá bom? Então, eu vou tirar a vírgula, vai ficar 35. Vou passar minha barra fracionária e vou escrever o 1 aqui embaixo no denominador. Escrevi o 1. E agora, o que eu faço, professor? Eu vou contar quantas casas eu tenho depois da vírgula. Eu tenho uma casa depois da vírgula. Então, eu vou acrescentar somente um 0. Vou acrescentar somente um 0. Então, a minha fração correspondente ao número 3,5 é 35 décimos. Se eu dividir 35 por 10, a divisão da minha fração é a divisão do meu numerador pelo meu denominador. Se eu dividir 35 por 10, vai resultar exatamente no 3,5. Olha lá, 35 décimos. Aqui de novo, vamos lá, o número 1,15, para a gente poder transformar ele em fração. Vamos escrever o número sem vírgula. Sem vírgula vai ficar 115. Passo a minha barra fracionária e vou colocar o 1 no denominador. E aí agora eu vou fazer o quê? Contar quantas casas eu tenho depois da vírgula. Eu tenho 2 casas. Então eu vou acrescentar 1 e 2 zeros. O meu número 1,5 é
115 sobre 100, 115 centésimos, tá bom? Então, se eu pegar o número 115, que é o numerador, e dividir pelo número 100, que é o denominador, eu vou ter exatamente esse resultado de 1,15, tá bom? Vamos de novo aqui para essa outra. A gente vai escrever o número 100 a vírgula. Esse número 100 vírgula vai ser 2.345. Faço a minha barra fracionária e coloco 1 lá no meu denominador. Agora eu vou contar quantas casas eu tenho. 1, 2, 3. Vou acrescer então 3 zeros. Correto? Vai ficar 2.345 sobre 1.000. 2.345 milésimos. Se eu pegar o meu numerador, que é 2.345, e dividir pelo meu denominador, que é 1.000, eu vou ter exatamente esse número, 2,345, tá bom? Para a gente poder aprender a ler esses números exatamente como eles são, eu vou colocar uma tabelinha aqui para vocês poderem se situar em como a gente vai ler esses números que são fracionários ou que são decimais, tá bom? Na nossa parte inteira a gente já aprendeu, né, lá no nosso valor posicional, quando a gente falou do nosso quadro valor de lugar, a gente viu que nós tínhamos a unidade, a dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e assim sucessivamente. Na nossa parte fracionária, com os nossos números decimais, a gente também tem as nossas regras para ler o número, certo? Quando eu só tenho, aqui ó, vocês estão vendo que eu tenho a vírgula, tá? Quando eu falo de número fracionário, de número decimal, eu estou falando de número que tem vírgula, tá bom? Então, ó, não esqueçam da vírgula. A nossa nomenclatura vai começar pela primeira casa depois da vírgula. Todas as vezes que eu tiver somente uma casa depois da vírgula, eu vou ler esse número como sendo décimo, tá bom? Por quê? Porque, ó, lembra? Eu só tenho uma casa depois da vírgula, eu só tenho um zero no meu denominador. Então, eu tenho o 10. E o 10 é décimo, tá bom? Então, ó, como é que eu leio esse número aqui? Eu leio 1/10. 1/10, porque eu só tenho uma casa depois da vírgula. Aqui, ó, eu também só tenho uma casa depois da vírgula. Eu, na hora de colocar ele em fração, eu só acresci um zero. Também formou o número 10. Então, é décimo. Como é que eu leio? 3 inteiros, o que está antes da vírgula a gente sempre lê normalmente e acrescenta a palavra inteiro. 3 inteiros e 5 décimos, tá bom? Essa é a nomenclatura de leitura dos nossos números. Aqui, por exemplo, eu tenho duas casas decimais, certo? E aí, ó, na hora que eu coloquei na minha fração, eu acresci 2 zeros. Acrescentando 2 zeros, eu obtive o número 100. 100 é o que? Centésimo. Olha lá, ó. Duas casas depois da vírgula é centésimo. Então, a leitura desse meu número aqui vai ser 1 inteiro e 15 centésimos. Entenderam? É assim que eu leio os meus números decimais. Esse número aqui, ó, tem 3 casas depois da vírgula. 3 casas depois da vírgula, eu leio como sendo milésimo. Por que, professor? Ó, quando eu transformei em fração, 3 casas depois da vírgula são 3 zeros. Eu formei o número 1000. Por isso é milésimo. Então,
a leitura desse número decimal aqui é 2 inteiros, porque eu tenho o número 2 antes da vírgula, 2 inteiros, 345 milésimos. Milésimos, correto? Professor, e se eu tivesse mais de 3 números depois, mais de 3 casas depois da vírgula? Vamos lá? 2,315. Eu tenho quantas casas depois da vírgula aqui? 4. 4 casas depois da vírgula. Como é que eu leio? Décimo de milésimo. Então, como é que eu vou ler esse número? 2 inteiros, 3.152 décimos de milésimo. Essa é a leitura que eu faço do meu número decimal. E assim sucessivamente. Se eu tiver 5 casas, eu vou ler centésimo de milésimo. Se eu tiver 6 casas depois da vírgula, eu vou ler milionésimo. Se eu tiver 7 casas, décimo de milionésimo, centésimo de milionésimo, bilionésimo, décimo de milionésimo, centésimo de milionésimo, e assim sucessivamente, certo? A forma correta de nós lermos os números decimais, ela segue essa regrinha aqui da figura, tá bom? Gravem essa figura, vocês vão precisar para fazer os exercícios de leitura dos números decimais, certo, pessoal? Antes de terminar a aula, eu só quero mostrar para vocês aqui uma coisa. Eu disse para vocês que o número decimal estava compreendido entre 2 números inteiros. Números inteiros no sentido de não ter vírgula. Olha só, 0,1 ele está entre a parte inteira aqui dele, certo? 0, e o próximo número, que seria o 1. Então, o 0,1 está entre o 0 e o 1. O 3,5, olha lá, a parte inteira aqui é o 3. Então, ele está entre o 3 e o 4. 1,15, a parte inteira é o 1. Ele está entre o 1 e o próximo número, que seria o 2. E o 2, vamos ler ele aqui. 2 inteiros, 345 milésimos. O 2 é a parte inteira. Ele está entre o 2 e o 3, correto? Espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus e até a próxima aula.